refletir como que o ser humano tem a tendência de se aproximar da arte e da cultura após algo negativamente impacta a vida deles. Então isso também ficou muito nítido na pandemia, que as pessoas estavam procurando o cinema, a poesia, a música e todos os meios artísticos como uma maneira de refúgio e terapia. Eu sou o professor Fabrício de STEAM e Artes aqui do colégio. Eu estou como avaliador na feira, na mostra de ciências, né? O nível está bastante alto dos projetos, a gente tem uma predominância do uso de novas tecnologias digitais, programação, Arduino, prototipagem rápida, impressão 3D, bastante coisa com fabricação digital e corte a laser também, de forma geral. Particularmente estou muito feliz com o que eu tenho visto, projetos com bastante profundidade, um bom aprofundamento teórico também, e a estrutura da feira que está bem especial, tudo sempre, como sempre, né, muito bem organizado, o fluxo... Parabéns, hein? Puta Obrigado. projeto. Obrigado. Eu sou a Maju. E eu sou a Alice. E o título do nosso projeto é Música e Psicologia, que o seu tipo de personalidade é interligado à sua preferência musical. Refletir como que o ser humano tem a tendência de se aproximar da arte e da cultura após algo negativamente impacta a vida deles. Então isso também ficou muito nítido na pandemia, que as pessoas estavam procurando o cinema, a poesia, a música e todos os meios artísticos como uma maneira de refúgio e terapia. Que muitas das vezes era a única coisa que faziam com elas se sentissem menos isoladas, e que os artistas ainda conseguiam compartilhar seus projetos e suas obras utilizando a tecnologia e unindo pessoas de todos os cantos do mundo. A gente também começou a refletir, questionar como que o consumo artístico muda de pessoa para pessoa e como que isso tem relação à sua personalidade. Então, com base nesses dois fatores, a gente teve a ideia de estudar a relação, e se tem uma relação, entre a maneira que o indivíduo vive o dia a dia e como as suas interações são, como que ele lida com as suas energias e emoções, a sua preferência musical. Esse projeto faz essa relação direta entre a personalidade das pessoas e os gostos musicais. A gente fez uma pré-seleção, né, de grupos sociais do nosso convívio, e a partir do nosso pré-julgamento, então a partir de ações dessas pessoas do dia a dia, pensamentos delas, a forma que elas se expressam para o mundo, a gente dividiu elas em grupos opostos. Então pessoas mais tímidas em um grupo, pessoas mais extrovertidas em outro. Para depois a gente analisar padrões entre essas personalidades, esses traços, essas características bem enfatizadas nelas, e a preferência musical dessas pessoas. Como a Maju disse, à primeira vista a gente fez uma seleção mais simplória. Mas antes de explicar os métodos de categorização, explicar o que é personalidade. Personalidade são os conjuntos psicológicos e cognitivos que influenciam o seu jeito de ser, pensar e agir. Agora voltando para a categorização. A gente usou o MBTI, que apesar de ter tido um boom na internet durante a pandemia, ele existe desde 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, e é baseado nas teorias de Carl Jung, por 4 letras, e cada letra representa uma característica. A primeira é como você obtém energia. Se é por meio das relações interpessoais, as relações sociais, no caso extroversão, ou se é por meio da relação interpessoal, você mesmo, se você lendo um livro, por exemplo, no caso a introversão. A segunda é o seu modo de interpretar o mundo. Se é de uma maneira mais concreta, por meio dos 5 sentidos, por exemplo, você quer tocar nas coisas, sentir o cheiro, são sensitivos, ou se é por meio da intuição, você fica no mundo das nuvens, é a subjetividade e a criatividade. A terceira letra é a sua maneira de avaliar, organizar e decidir as coisas. Por exemplo, se você tem a cara de pensamento mais evidente, você se atém mais aos fatos, às coisas concretas. Agora, se você tem o sentimento, você se atém mais aos valores e aos gostos humanos, aos sentimentos. Agora, o seu estilo de vida. Se você tem a característica de julgamento predominante, você vai ser uma pessoa que planeja com antecedência e quando tem que fazer, você faz na hora, você não fica enrolando. E os perceptivos, eles preferem tomar um tempo melhor para pensar qual seria a melhor decisão. Eles estão pensando. Isso é a partir de 3 critérios musicais: tonalidade, andamento e se a música é cantada ou não. Tonalidade é basicamente a hierarquização das notas, se elas se encaixam perfeitamente, elas são juntas, elas se complementam. Então uma tonalidade maior tende a trazer sensações de alegria, animação e sentimentos mais positivos. Agora uma tonalidade menor vai trazer sentimentos de melancolia, suspense ou tristeza na maioria das vezes.
Agora, andamento. Andamento é basicamente o ritmo da música, de uma forma super simplificada. Então, um ritmo, pulsação e tudo mais. A gente mede com BPM, que é a batida por minuto, com o metrônomo, geralmente, que é um instrumento utilizado por todos os músicos. E o último fator que é super importante é se a música é cantada. Então, por quê? Se a música está sendo cantada e o idioma que está sendo cantado é o idioma materno da pessoa, a forma que ela vai se conectar com a música é totalmente diferente se fosse um idioma que ela não conhece. E, por exemplo, se a letra da música fala sobre uma vivência dessa pessoa, uma experiência que ela passou no passado, um trauma ou uma situação familiar, ela também vai se conectar de outra forma. Vão vir outras sensações. Então, feito isso, a gente fez a playlist, a gente viu um formulário com essa playlist para as pessoas. O formulário tinha perguntas super subjetivas. Então, por exemplo, qual foi a música dessa playlist que você mais conectou? Como você descreveria essa música com uma palavra e como você associaria tipo, a playlist num geral. E agora o Edmundo vai falar um pouco. Foi o pop e o rock. A gente vai começar pelo pop, que foi o que teve mais incidência nos resultados. Bom, se vocês quiserem pegar a playlist aqui. E o professor Fabrício. Pop como gênero musical preferido, 66% eram extrovertidos e apenas 33% introvertidos. Como que a gente pode fazer uma correlação entre o gênero pop e esse dado que a gente teve de que os extrovertidos preferem muito mais esse gênero? Bom, quando você vai escutar pop, principalmente os mais novos, por exemplo, Ariana Grande, enfim, os Trend Topics, você normalmente escuta eles em um ambiente mais social, um ambiente com outras pessoas, um ambiente de festa, que é onde os extrovertidos brilham, que é onde eles se sentem bem. Sim. Agora voltando aqui... Onde os introvertidos brilham, é isso aí. Preferem pop, 65% tinham a característica sentimento predominante e apenas 35% pensamento. Só voltando para vocês lembrarem, sentimento é aquela pessoa que julga com base nos valores humanos e dos sentimentos, das emoções. E o pensamento é aquele mais concreto. Mais racional, né? Isso, exato. E como a gente pode fazer, novamente, uma correlação com isso? Quando a gente vai pegar o pop, normalmente eles deixam muito em evidência essa parte dos sentimentos, da música. Ou é uma música mais feliz, muito alegre, ou ela é mais triste, melancólica, enfim. E o pop também é relacionado mais com a cultura, né? Sim, também. Por exemplo, tem pops mais antigos que são de um jeito diferente. Por exemplo, Milton Nascimento, aí é uma outra coisa. Agora voltando, que sentimento aquela música trouxe pra ela? E nos que disseram que preferiam pop, teve muita incidência da palavra paz e da palavra animação. E como a gente pode pensar nisso? Como a gente já falou pra vocês, a playlist tem cerca de 2 horas. Então, para a pessoa escutar a playlist, ela tem que ir em um ambiente mais reservado, ela tem que se acalmar, em um ambiente mais sozinha mesmo. Tem que se concentrar. Isso, ela tem que se concentrar. E justamente apareceu a palavra paz. E a gente tem que correlacionar isso com os extrovertidos, deu meio que uma segurada nos ânimos deles, já que eles tiveram que ficar sozinhos. Mas mesmo assim, não diminuiu a animação deles, também apareceu muito essa palavra. Agora passando um pouco dos intuitivos e apenas 19% dos sensitivos. Só para lembrar, os intuitivos são aquelas pessoas que interpretam a realidade de uma maneira subjetiva, no mundo das nuvens. E os sensitivos são pelos meio dos 5 sentidos, por paladar, tato, ele quer tocar nas coisas. E bom, como a gente pode relacionar os intuitivos terem uma porcentagem tão maior na preferência do rock? Bom, a gente pode pensar nisso que o rock é um gênero muito rebelde, ele é criativo, ele é meio desconexo, assim como os intuitivos, sabe? E outro dado um pouco bem interessante... Caótico, né? Exato. O cara com intuitivo é caótico. Então, eu vou chegar nessa parte, que quando a gente perguntou pra pessoa que prefere rock, qual sentimento a música trouxe pra ela, eles colocaram que sentiram ou tristeza ou felicidade, só isso, ou tristeza ou felicidade. Então, essa parte como que é o nome? Da subjetividade fica muito evidente, porque ou a pessoa tá muito feliz ou ela tá muito triste, essa subjetividade das emoções. Agora, indo pro último dado dos roqueiros, é que 63% dos perceptivos preferirão rock em contrapartida a 37% dos jogadores. Só para lembrar, perceptivo é aquela pessoa que prefere se organizar para deixar as coisas pro último momento, para ela se planejar melhor, para pensar no que ela pode fazer. Usa mais a percepção, né? Isso, ela percebe. E os jogadores, eles pensam o que eles têm que fazer antes, faz na hora. Eles têm meio que um método, um planejamento. Um é mais planejado e o outro é mais... Um é mais tipo soltão, mais livre, o outro é mais regradinho, sabe? De processo, isso. Isso. E bom, como a gente pode relacionar isso com o fato do rock? Bom, se a gente for pegar principalmente o rock dos anos 70, eles não têm um padrão, eles são totalmente loucos, exato. Eles são relaxados
E é o que exatamente os perceptivos fazem, eles deixam as coisas pro último momento, eles preferem pensar só depois, entendeu? Assim como os astros do rock. Que o Edmundo acabou de falar, a gente fez uma associação de palavras aqui, tem aqui e aqui. E com essas palavras você vem com letras maiores e também as músicas que as pessoas mais gostaram, a gente utilizou uma inteligência artificial que chama Discord e que basicamente eles transformam palavras e frases em imagens. Então a gente Qual é que é o nome colocou do aplicativo? Discord O nome mesmo. do aplicativo é mas Discord. o programa é Midjourney. É porque nesse aplicativo tem vários servidores diferentes. Aí tem um servidor que tem uma inteligência artificial. O nome da inteligência artificial é Midjourney. Ok. Então ele conecta as palavras com alguma arte. Isso, a interpretação da máquina da subjetividade. Por exemplo, a gente colocou uma música, aqui ó, Money, e ela gerou essa imagem aqui. Uau. Se vocês quiserem ver as Mostra como que a tecnologia agora também tem um certo nível emocional. Então a gente consegue colocar só uma palavra, que nem o Edmundo falou como money, e eles já fazem uma imagem inteira baseada nessa palavra. E levar esse projeto pra frente também para uma área mais tecnológica e neurológica. Porque nos estudos que a gente leu quando eu estava planejando esse projeto, muitos utilizavam o leitor cerebral. E a gente estava com muito interesse de também utilizar um leitor cerebral para analisar as ondas cerebrais do indivíduo ao escutar as músicas, porque as ondas cerebrais têm relação ao nível de concentração da pessoa em certos momentos. E a gente veria como essas pessoas, por conta da gente ver o nível de concentração, a gente veria como essas pessoas conectaram diferentes formas com as músicas. Sim. Por exemplo, se elas concentram mais é porque ela deve, né? E também como que isso se relaciona aos sentimentos e às emoções da pessoa, e o que a gente estava falando no começo. Essa parte do cérebro, das ondas cerebrais, e como a gente falou no começo da pandemia, quando a gente tá triste, a gente busca a arte como uma forma de ajuda, entra nessa parte também. Eu estava conversando até com um moço aqui que veio que trabalha com música, e a música realmente tem sido um recurso muito fundamental para a terapia e para a psicologia nesses últimos anos. Com a psicologia também sendo cada vez mais valorizada, psicólogos têm descoberto outras maneiras de tentar entender o cérebro humano. Então, uma coisa muito importante de ser enfatizada é que, por conta do nosso trabalho focar muito nessa área de psicologia e psique humana, nunca vai ser 100% específico, porque esse estudo é muito subjetivo e está em constante mudança. Mas vocês viram? 100% introvertido. Então, você Com nunca 24 vai ser perguntas. 24. e também, por conta disso que a Madi estava falando, que ciências humanas não tem uma coisa muito exata, a gente colocou no formulário, no primeiro formulário que a gente fez, que era só do teste de personalidade, a gente colocou uma pergunta se a pessoa se identificava com a personalidade que o teste deu. Mas o que a gente ficou muito feliz é que a maioria, eu acho que só uma pessoa falou que não se identificava com a personalidade Dá dada. 56. Se, por exemplo, o Spotify tiver sua personalidade, ela vai fazer recomendações de música muito mais, que você vai ter tendência a gostar muito mais. Quer dizer, vão lucrar mais. É o coelho dele. Também. E aí? Lindo o trabalho de vocês, Obrigado. parabéns. Parabéns. Fiquei muito feliz. Obrigado pela Que aula MBTI, psicologia, arte, conexão, pintura visual, intuição. Muito obrigada. Um beijo, parabéns. Obrigada, Pedro. Vou postar esse